Como cuidar de suculentas e deixá-las lindas. E também tem 10 dicas de cultivo para turbinar aí as suas suculentas. Tudo isso no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Quem fala aqui é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E o vídeo de hoje é para compartilhar com você 10 dicas que a partir do momento que nós começamos a colocar em prática aqui no nosso cultivo, nossas suculentas desenvolveram muito bem. Então as dicas de hoje é para você que está precisando aí dar uma turbinada nas suas suculentas. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. O vídeo de hoje está cheio de dicas. Nós sabemos aí que pequenas atitudes no cultivo de cactos e suculentas fazem uma grande diferença. Entre elas tem aí a escolha do vaso, adaptação ao sol, adubação, aplicação de fungicida, inseticida e outras. Então aproveita, pega um caderninho, anota aí essas dicas, começa a colocar em prática, que logo logo você terá suculentas tão belas ou até mais bonitas do que as nossas. Bora então pegar a dica? Todos nós sabemos aí da importância do sol, da luz solar para a vida humana e para a vida na terra. E para cactos e suculentas, essa luz, essa luminosidade, ela é essencial. Tanto é que eu comecei a gravar o vídeo de hoje, já aparecendo aqui essa luminosidade. Não é erro de gravação, não é uma gravação ruim, é porque eu queria realmente aproveitar essa luminosidade para poder falar para você no vídeo de hoje. Normalmente nós ouvimos falar que o sol ele é importante para o cultivo de cacto e suculenta, mas muitas vezes a gente não ouve falar o porquê. E o vídeo de hoje é justamente para poder esclarecer que, de acordo com os aprendizados que a gente vai tendo ao decorrer do cultivo, a gente entende que realmente tudo que você faz pela sua planta, pela suculenta e cacto, se você não der ela a quantidade de sol o suficiente, ela não vai dar para você os resultados, como no caso aqui, a floração dessa rosa do deserto. Ela fica num local aqui que ela toma sol praticamente o dia inteiro. Essa imagem que eu mostrei para você aqui, o sol começa batendo nela às 6 horas da manhã e bate aqui mais ou menos até umas 3 horas da tarde, direto. Então, por isso é importante a exposição ao sol. Mas pode ficar tranquilo e tranquila que ao decorrer do vídeo também eu vou falar para você um pouquinho sobre a questão da adaptação ao sol. Porque você não pode chegar jamais com uma planta sua do local que você comprou e já colocar ela no sol e deixar ela ali no sol pleno o tempo todo. É necessária adaptação e alguns cuidados que durante o vídeo eu vou passar para você. Você copiando aí e colocando em prática aos poucos, com certeza é sucesso garantido e você vai começar a ter aí plantas que vão florescer muito mais, desenvolver muito mais, brotar muito mais, crescer muito mais, tudo que nós que somos cultivadores de suculentas e cactos gostamos. E a questão do sol é porque todo adubo que você coloca para a planta, ela só vai realmente absorver tudo isso de acordo com a exposição ao sol. A segunda dica é de acordo com a questão do local que você coloca. Estou mostrando aqui essa telha, que é uma telha daquelas de fibra de vidro. Jamais você pode colocar plantas debaixo dessa telha, porque ela vai funcionar como se fosse uma lupa, aumentando ali a incidência do sol em cima da sua planta. O certo mesmo é você colocar ela debaixo de um sombrite, nem que seja aí os 50%, porque assim ela vai receber um sol filtrado, mesmo que o sol esteja escaldante, como está aqui na nossa cidade esses dias, mas eu percebo que elas estão gostando muito desta questão. Aqui já vai para 40 dias que não chove, é sol forte o tempo todo, tanto é que o sol já começa aqui às 6 da manhã e tem dia que 6 horas ainda tem sol no céu. Mas como você pode ver, todas elas estão bem bonitas, bem compactas, bem coloridas e elas estão realmente gostando muito deste momento agora. Tivemos momentos difíceis aí no início do ano e no final do ano passado, por causa da questão da chuvarada, muita umidade. Tivemos que entrar num combate pesado aqui contra o ataque de fungos principalmente, mas daqui a pouco também eu falo um pouquinho com você a respeito deste combate, que também é uma das dicas do vídeo de hoje. Já a dica número 3, eu vou sair um pouquinho, vou na rua resolver um probleminha e lá eu vou gravar para você a dica 3, que é aqui nessa floricultura. A dica 3 é o seguinte: quando você for numa floricultura comprar cacto e suculenta principalmente, quando você chega na floricultura, é lógico que você vai olhar tudo que tem por ali, mas é muito importante você observar
o local onde fica os cactos e as suculentas. Nessa floricultura, por exemplo, elas ficam em local de sombra, fica aqui ó, debaixo do telhado, então não bate sol. Se ela ficar aqui uns 10 dias, ela já começa a estragar aqui mesmo na floricultura. Mas o que eu quero te dizer é quando você comprar, levar para casa e chegar em casa fazer a adaptação aos poucos. Jamais chegar com a sua planta e já levar ela para o sol direto. E nunca também pegar uma planta sua que está na sombra, uma suculenta e um cacto, e colocar ela no sol, por exemplo, das 10, 11 horas e meio-dia. É sempre adaptando aos poucos. Coloca uma semana num local que pega o sol até as 9. Depois de uma semana você coloca num local onde pega o sol até as 10. Depois, na outra semana, na terceira semana, você já coloca num local que ela toma o sol até umas 11 horas. E aí, tá gostando das dicas? Então, já que nós já vamos para a quarta dica, eu queria fazer um combinado com você. Se você não for inscrito no canal ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, porque fazendo isso o YouTube entende que você está gostando e todo vídeo novo que eu postar por aqui ele manda para você, tá bom? Então vamos seguir aí para a próxima dica. Bora! A quarta dica do cultivo de suculenta, então, é sobre a questão de comprar vasos. Toda vez que você for comprar vasos, dê a preferência de comprar esses vasos que tem este ressalto no fundo, que deixa um vago entre o vaso e o chão, para poder na hora de regar a água sair melhor. Essa floreira, por exemplo, ela tem pouco espaço entre o chão e a floreira. Eu gosto mais dessa daqui, ó, que ela já tem este altinho, este sobressalto. Quando rega, a água vai embora rapidamente. Ela escorre e rapidamente vai embora. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, quando eu estiver regando, e mostrar para você, porque também é uma das dicas do vídeo de hoje, a questão da rega. Mas ainda sobre vasos, nós usamos muito vaso de plástico, embora nós achamos muito bonitos os vasos de barro, mas no nosso cultivo nós usamos pouco, usamos mais o de plástico, porque a nossa região é muito quente. E a dica número 5 é a questão do furo. Todo vaso para plantar suculentas e cactos é necessário que ele seja bem furado mesmo, porque isso vai ajudar bastante na drenagem e ajudar que não acumule água, não acumule ali encharcamento no cultivo das suas suculentas e cactos. Fazendo isso aí é sucesso garantido. Junto com a dica 5, eu vou deixar também a questão da drenagem, que é colocar bastante drenagem no fundo do vaso. Aqui, como você pode ver, ó, a metade do vaso é drenagem. E depois eu coloco o substrato para poder plantar as suculentas. Porque como a suculenta tem raiz pequena e as raízes são sempre bem pequenininhas, ela não necessita naquele primeiro momento que você vai plantar ela de muito substrato. Quando ela começar a desenvolver, crescer, aí sim você pode ir trocando ela de vaso de acordo com o crescimento dela. Mas no começo, um pouquinho de substrato em cima aqui da drenagem já resolve a questão dela quando ela chega para você pequenininha. E isso com certeza vai ajudar elas a desenvolverem bem melhor. E também aqui a gente planta de acordo com o tamanho da planta, é o tamanho do vaso. Plantas pequenas a gente planta em vaso menor para poder ela desenvolver mais rápido. E normalmente nós gostamos de arranjos, então a gente coloca sempre aqui umas 4, 5, mesmo quando o arranjo é pequeno, só deixando ali um espaço para ela ir desenvolvendo. À medida que ela vai desenvolvendo, se ela precisar de mais espaço, aí sim a gente muda de vaso e coloca num vaso maior. Mas para o começo, quando ela chega, a gente planta ela em vasos pequenos. Porque quando você planta ela num vaso com menos substrato e mais drenagem, elas vão aproveitar todo o nutriente que tem aquele vaso e com certeza elas vão desenvolver mais rápido. Porque se você plantar a suculenta pequena em vaso grande, a raiz dela é pequena, então ela não vai jogar a raiz lá no fundo. E normalmente os nutrientes ele tende a ir para o fundo do vaso. Então quanto mais fundo o vaso, mais o nutriente vai ficar lá no fundo e aqui na borda não vai ter nada para ela se nutrir e se alimentar. São dicas realmente que quando nós aprendemos isso também e começamos a colocar em prática, o desenvolvimento aqui começou a ser sucesso garantido cada dia mais. Então, repetindo para você, o vídeo de hoje tem 10 dicas aí para você melhorar o cultivo, colocando em prática, é sucesso garantido. E já vamos seguindo então para a sexta dica do vídeo de hoje, que é a questão do substrato.
nós sabemos que substrato para suculentas e cactos é preciso que seja bem drenante, bem aerado. Aerado quer dizer correr ar entre as raízes, é deixar a planta respirar ali dentro daquele substrato. Então é importante que seja aí um substrato bem drenante, porque assim quando você regar a sua planta, a água vai bater nessa terra, nesse substrato, rapidamente vai absorver, vai descer para o fundo, vai embora e o substrato só vai ficar úmido o necessário, o tanto que precisa realmente. Em floriculturas você encontra produtos muito bons, como o caso dessa daqui, ó, que é a perlita, que parece um isopor triturado. Isso aqui ajuda bastante na drenagem, principalmente nos períodos de verão, ele ajuda a melhorar bastante o substrato. Mas também você pode colocar a palha de arroz carbonizado, o carvão triturado, que também é uma das dicas que eu vou deixar para você, que no vídeo de hoje é a 7ª dica, a dica número 7. Como cuidar de suculentas ajuda bastante a inclusão do carvão. Quando você inclui o carvão no cultivo da suculenta, você também vê um bom resultado, um sucesso, porque o carvão você pode usar ele para colocar debaixo das folhas, para poder apoiar, para elas não encostarem no substrato, como é o caso dessa gila. Quem tem a gila sabe que ela dá muito fungo, principalmente se as folhas de baixo ficar encostadas no substrato úmido. Então a gente coloca o carvão. O carvão ele ajuda a folha a suspender e evita de formar essas colheres que fica segurando água e a água vai empoçando aqui, só juntando fungo e outro tipo de praga. Esta folha mesmo estava começando a dar um fungo, ó. Depois que eu coloquei o carvão, ela já deu uma melhorada e a planta continua aqui bem lindona e a parte de cima dela está bem perfeita. Então isso ajuda a manter a sua planta querida aí, viva e mais resistente. Aqui a gente coloca carvão em todo o vaso, tanto na parte de cima para apoiar as folhas de baixo, né, as primeiras folhas para não encostar no substrato, e também porque quando a gente coloca algum tipo de adubação, principalmente líquida, ele absorve os nutrientes. Quando você rega, aquela rega vai fazendo com que o carvão vai liberando os nutrientes aos poucos. Então, quando você tem carvão aqui na parte de cima também, ajuda a segurar, a reter um pouco a questão dos nutrientes do adubo e depois vai liberando aos poucos. Então, a inclusão do carvão, que é a dica número 7, é bem importante aí no cultivo das suculentas e ajuda bastante no desenvolvimento delas em geral. A dica número 8, ela é um pouco polêmica, cada um tem uma opinião a respeito, mas eu vou falar para você de acordo com o nosso cultivo, que é a questão da rega. Então a dica número 8 é água, é rega. Neste caso aqui, as nossas suculentas, todas elas são regadas por água através de mangueira, porque como são muitas plantas, então a gente não dá conta de ficar regando ali com canequinho, com outro tipo de rega, né? Aqui vai sempre na mangueira mesmo, é no jato d'água, e elas adoram, porque além de hidratar a planta, regando ela bastante, ela também limpa, né? No caso a rega limpa as plantas, deixando elas sempre limpinhas, e tem aquela questão dos estômatos, que quando a gente rega aqui e ela fica limpinha, isso garante que os estômatos não vão entupir, não vão ficar bloqueados e elas vão poder respirar melhor e absorver tudo que tem em volta ali no ar que elas precisam, né? Como o gás carbônico, os fertilizantes foliar, adubo foliar que a gente aplica. Então tudo isso é bom que as plantas estejam limpinhas para elas poderem absorver melhor. Tanto é que eu deixo dica para você quando eu vou falar sobre adubo líquido, que vai aplicar na folha, para você regar primeiro para depois aplicar, porque as folhas estando limpinhas, elas vão absorver bem melhor todos os nutrientes daquele adubo foliar. E como eu falei para você, já vai para 40 dias de sol pleno aqui sem chuva. Nesses períodos de sol muito forte, muito quente, eu estou regando ela aqui a cada 3 dias, aqui na região que eu moro, porque agora já está uma região com o ar mais seco, a umidade do ar já está mais baixa, e aqui também venta bastante, então tudo isso acelera na secagem aí do substrato. Em relação à rega, como eu tinha te falado, o bom desse tipo de floreira é que você rega e rapidamente a água escoa e vai embora. Já no caso dessa bacia que eu comprei bem no começo do cultivo, ela já não tem
ressalto tão alto por baixo. Então aqui, ó, eu estou regando aqui e você pode perceber que não está saindo água rapidamente, como no caso da floreira que tem um ressalto. Ó, estou regando e nada de ver a água chegando lá, porque ela ainda está parada no substrato. Depois ela vai saindo aos poucos. Já a floreira, ó, à medida que joga, ela já escorre por baixo e vai embora. E você que acompanha o canal Suculentas Vício do Bem, já deve ter reparado aí que aqui no nosso cultivo tem sempre vasinhos iguais esses aqui, ó, em cima de mesas e bancadas. E no vídeo de hoje eu vou falar para você o real motivo por que a gente cultiva dessa forma. Então, a dica número 9, então, é sempre colocar, ou quando você puder, colocar numa mesa ou numa bancada, porque aí a planta ela vai ficar suspensa e não vai ficar o vaso direto no chão, porque dependendo do calor, se tiver muito forte, o calor daquele chão, daquela laje, vai passar para o vaso, vai esquentar o substrato e corre o risco de você cozinhar a raiz das plantas. Aqui ao lado dá para você enxergar ali ao fundo, são bacias que estão ao chão, mas são bacias de couve, de cebolinha. No caso da hortaliça não tem problema. Mas em se tratando de suculentas e cactos, é bom você deixar sempre elas suspensas em muros, prateleiras, bancadas, mesas, porque assim a planta fica alta, tomando vento, que é o que elas gostam, bastante ventilação, bastante ar, porque assim elas desenvolvem bem melhor em locais arejados. Então, a dica número 9 é colocar elas em local arejado. A dica número 10 são os arranjos. Quem acompanha o canal sabe que nós gostamos muito dos arranjos, de fazer arranjo. Nós gostamos realmente, mas também como nós não temos muito espaço ainda, então a gente faz arranjos para poder otimizar espaço, que aí você consegue colocar várias plantas num vaso só. Mas nós procuramos sempre, quando fazemos algum arranjo, deixar o arranjo bem próximo de um local que a gente passa por ali, para poder observar sempre a questão das pragas, porque cochonilhas, pulgões, por exemplo, gosta bastante aí de suculentas bem acumuladas, bem aglomeradas. Então, apesar de ser muito bonito, mas tem aí um certo perigo na questão do arranjo. Mas como nós gostamos muito, então a gente fica sempre atento a esta questão. E procurar sempre, quando for compor um arranjo, deixar uma planta um pouco mais distante da outra, porque aí fica mais fácil essa observação e essa manutenção daquele vaso. Dentro da dica de número 10, então, eu deixo para você também a questão da limpeza, que é importante você fazer a limpeza, se você tiver muito tempo, a limpeza diária. Caso você não tenha muito tempo, pelo menos semanalmente fazer uma boa limpeza, para evitar o acúmulo de fungo, cochonilhas, pulgões e pragas em geral. E principalmente nos arranjos, você aplicar aí pelo menos uma vez por mês um defensivo, que seria no caso um inseticida e um fungicida. Quem acompanha o canal sabe que tem vários vídeos aqui sobre inseticida, fungicida. Se você gostar do tema, é só dar uma pesquisada aí nos vídeos que você vai encontrar conteúdos muito bons a respeito. E para encerrar o vídeo de hoje, então, as dicas de hoje, eu vou deixar para você um bônus aqui, que seria uma dica final, que seria a dica 11, que é procurar fazer também a adubação pelo menos uma vez por mês, seja com adubo mesmo ou fertilizante. Seguindo aí essas 10 dicas, nós sabemos que tem muito mais dicas e a gente vai deixando para você aqui aos poucos. Mas seguindo essas dicas aí, com certeza é sucesso garantido e logo logo você terá plantas lindonas como essas aqui, tá bom? Além de plantas bem compactas, suculentas e cactos bem compactos, você também terá o prazer de ter aí floração o ano todo no seu cultivo. Diante de tantas informações, se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar sua dúvida. Ou então me procura nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui para você. E além do comentário, eu vou te pedir para deixar um joinha, porque o joinha ele é muito importante. E tem algumas pessoas que deixam nos comentários que já chega deixando um joinha, porque sabe que o vídeo vai ser bom. Mas caso você não deixou o joinha lá no início, quis ver o vídeo para realmente ver se ele é bom, se tiver gostado, deixa o joinha pra gente. Porque o seu joinha ele é como se fosse o adubo para o canal crescer.
Então o vídeo de hoje foi este, eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou na rede social, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Tá bom? Combinado? Então tá certo então. Se você gostou do vídeo e isso foi útil para você, eu vou te convidar a compartilhar ele aí com o máximo de pessoas que você conhece, que também você sabe que precisa de uma dica para melhorar o cultivo das suculentas e cactos dessa pessoa. Tá certo? Para você que ficou até o final do vídeo, agradeço aí pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.